Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, na videoaula passada eu apresentei mais uma métrica que pode ser utilizada para calcular a similaridade entre duas pessoas, de modo a viabilizar a filtragem colaborativa, obter o vizinho mais próximo. E eu ressaltei que uma determinada métrica de similaridade deverá ser utilizada dependendo da natureza do dataset, dependendo das características do dataset. No caso da similaridade do cosseno, ela deverá ser utilizada quando o dataset ele apresenta dados esparsos. Ou seja, quando o dataset apresenta um grande número de itens que ainda não foram avaliados pelos usuários. Beleza? E aí eu ensinei como calcular a similaridade do cosseno. E faltou eu mostrar a implementação de uma função Python correspondente à similaridade do cosseno. Eu deixei como atividade para que vocês implementassem essa função para calcular a similaridade do cosseno. E aí, nessa primeira parte desse vídeo, eu quero mostrar para vocês a implementação de uma função Python que implementa a similaridade do cosseno. Beleza? Então aqui no lado esquerdo vocês estão vendo a fórmula da similaridade do cosseno, onde x e y corresponde ao usuário x e ao usuário y, certo? E aí a função ela deverá receber como entrada as avaliações do usuário x e as avaliações do usuário y. Beleza? A gente observa que a função, ela inicialmente, algumas variáveis foram declaradas, né? A variável xy, ela vai guardar o produto de x por y, ou seja, o produto das avaliações do usuário x e as avaliações do usuário y. A variável x vai guardar as avaliações do usuário x. A variável y vai guardar as avaliações do usuário y. A variável sum_x2 vai guardar o somatório, certo? Das avaliações do usuário x elevado ao quadrado. A variável sum_y igual a 2 vai guardar o somatório das avaliações do usuário y elevado ao quadrado. Beleza? E aí, na sequência, observe que tem um laço, né? Esse for, ele vai varrer as avaliações do usuário x, ou usuário 1, e vai guardar aqui nessa variável key o nome dos itens que foram avaliados pelo usuário 1. Por exemplo, o nome de bandas de rock, por exemplo. Certo? E aí, essa condição, ela verifica se um determinado item que foi avaliado pelo usuário 1, se ele também foi avaliado pelo usuário 2. Beleza? Essa condição sendo verdadeira, tem um bloco de código associado a essa condição, né? Onde na primeira linha, observe, ó, na primeira linha vai ser calculado o produto entre a avaliação do usuário x e do usuário y. E o resultado vai ser guardado aqui na variável xy. Vale ressaltar que todos os produtos que serão calculados, correspondentes às avaliações do usuário x e do usuário y, serão acumulados na variável xy.
Depois, observem, né, que está sendo calculado a potência de todas as avaliações do usuário X e da mesma forma, todas as potências que serão obtidas, elas serão acumuladas, elas serão somadas e o resultado vai ser guardado na variável sum underline x elevado ao quadrado. A mesma lógica ela se repete para obter, né, o somatório das avaliações de y elevado ao quadrado. Né? Então, da mesma forma, através da função power, né, a gente vai calcular a potência de todas as avaliações do usuário y elevado ao quadrado. Né? Elas serão somadas, serão acumuladas e o resultado final vai ser guardado aqui na variável sum underline y ao quadrado. E finalmente, através da função sqrt, vai ser tirada a raiz do somatório das avaliações de x elevado ao quadrado e o resultado vai ser guardado em x, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó, né? A raiz do somatório das avaliações de x elevado ao quadrado. Beleza? A mesma lógica se repete, né, para y, onde a variável y ela vai guardar a raiz quadrada do somatório de y elevado ao quadrado. Beleza, então, uma vez que esses cálculos foram realizados, esses cálculos eles vão ser realizados até o último item avaliado, né? E aí, na sequência, essa condição ela verifica se o produto de x por y, ou seja, se a variável x por y é igual a zero. Se for zero, a função vai retornar zero. Se não, a função vai retornar o resultado desse cálculo aqui, né, dessa operação. Se vocês observarem aqui, ó, a variável x por y se refere ao produto, né, x por y dividido, certo? Dividido pelo produto das avaliações de x e das avaliações de y. Beleza? Então essa é a implementação da função, né, da função do cosseno. E aí, uma vez implementada, essa função ela pode ser usada pela função que obtém o vizinho, né, obtém um vizinho mais próximo, certo? Está aqui a função que obtém um vizinho mais próximo. E como é que ela vai ser usada? Simplesmente, né, a função ela vai ser invocada, onde a gente passa para ela as avaliações, certo? As avaliações de um determinado usuário, né? E do usuário-alvo. Beleza? E aí a distância ou a similaridade vai ser computada e vai ser guardada aqui na variável distância. Essa função que obtém um vizinho mais próximo, eu já expliquei para vocês, né? Ela tem a finalidade de identificar o usuário mais similar dentre os usuários que avaliaram os itens, certo? Beleza? Então, uma vez que a gente adaptou a função para obter o vizinho mais próximo, para que ela use a função que implementa a similaridade do cosseno, a principal adaptação foi feita. E aí basta chamar a função recommend, onde eu passo o nome do usuário-alvo para qual eu quero recomendar, e passo o dicionário, né, que contém as avaliações de todos os usuários em relação aos itens. Eu vou executar, e aqui a gente observa o resultado da recomendação. Então, para essa usuária, né, foram recomendados essas bandas de música aqui, beleza? Usando o cálculo do cosseno, né? Usando a função, especialmente a função de similaridade, cálculo do cosseno. Beleza, pessoal?
Então, essa é a implementação que eu queria mostrar para vocês nessa primeira parte do vídeo. Agora eu vou entrar na segunda parte do vídeo, onde eu vou apresentar para vocês um, um determinado problema relacionado à filtragem colaborativa, que é a estranheza na filtragem colaborativa ou a estranheza no sistema de recomendação. O que é isso? São recomendações estranhas, certo? Um sistema de recomendação que implementa a filtragem colaborativa, ele pode apresentar recomendações estranhas para o usuário. E aí existe uma razão para que a recomendação estranha, ou recomendações estranhas, ocorram. E eu vou explicar para vocês isso agora. Beleza? Então vamos lá. Para a gente entender o que é uma recomendação estranha, observe. Suponhamos que estamos tentando fazer recomendação para a Amy, que gosta das bandas U2, Pink Floyd e The Who. Esse pitch aqui tá, tá sobrando aqui. Beleza? Então a Amy, ela gosta de U2, Pink Floyd e The Who. E o seu vizinho mais próximo, que é o Bob, também gosta das bandas U2, Pink Floyd, The Who e Phoenix. Beleza? Aí um detalhe importante. O pai do Bob começou a tocar sanfona, né, acordeon, em uma banda chamada Forrozão do Amor. Beleza? Que não tem nada a ver, né, com as bandas que a Amy e o Bob eles curtem, certo? Só que por causa de laços familiares, o Bob ele avalia com 5 estrelas a banda Forrozão do Amor, a banda do pai dele. Certo? E aí, pessoal, consequentemente, pelo fato do Bob ter avaliado com 5 estrelas a banda Forrozão do Amor, o sistema de recomendação ele vai inferir que a Amy provavelmente ela vai gostar da banda Forrozão do Amor. Deu para entender? Certo? Mas o nosso senso comum nos diz que ela provavelmente não vai gostar. Mas o sistema de recomendação, a filtragem colaborativa, vai predizer que a Amy provavelmente vai gostar. Por quê? Porque o Bob ele é o vizinho de Amy, ou seja, ele é o usuário que possui maior valor de similaridade com a Amy. Tá dando para entender? Então o Bob, querendo agradar o pai, avaliou a banda do pai com 5 estrelas e, consequentemente, essa avaliação acabou repercutindo e gerou uma recomendação estranha para Amy. Por quê? Porque a filtragem colaborativa ela está levando em consideração apenas um vizinho mais próximo, que no caso é o Bob. Beleza? Um outro exemplo, pense no João. Uma pessoa, o João. O João ele gosta de ler livros de mineração de dados e ficção científica. E ele torce para o Vasco, ele é um vascaíno fanático. E aí o vizinho mais próximo do João é o José, que também gosta de livros de mineração de dados e ficção científica. No entanto, o José ele torce para o Flamengo, que tem lido e avaliado livros sobre a história, né, e as grandes conquistas do Flamengo. Consequentemente, o sistema de recomendação provavelmente ele vai recomendar esses livros sobre as grandes conquistas do Flamengo para o João. Deu para entender, pessoal? Então, é uma recomendação estranha, né, para o João. E provavelmente o João não vai gostar dessa recomendação. E como eu falei antes, é uma consequência, pelo fato da filtragem colaborativa estar utilizando a função que obtém
o vizinho mais próximo, ele obtém um vizinho mais próximo. Está dando para entender? Certo? Então, o problema é que estamos confiando em uma única pessoa mais semelhante, em um único vizinho. E aí qualquer peculiaridade que essa pessoa tenha será transmitida como recomendação. Beleza? E uma maneira de contornar essa particularidade é basear as recomendações em mais de uma pessoa que é semelhante ao usuário-alvo. Beleza? E aí deve ser utilizado a abordagem do K vizinhos mais próximo na filtragem colaborativa. Vale ressaltar que nós estamos usando um vizinho mais próximo. E aí, para resolver esse problema, é indicado usar a abordagem do K vizinho mais próximos. Deu para entender? Beleza? Então, K vizinhos mais próximos é uma técnica que pode ser empregada de duas formas para implementar a filtragem colaborativa. Eu vou mostrar agora a primeira forma. Na primeira forma, ou na primeira abordagem, nós usamos o K vizinhos mais próximos para obter as pessoas mais semelhantes ao usuário-alvo para predizer o valor da avaliação de um item que poderá ser recomendado para o usuário-alvo. Beleza? Certo? Onde K é o número de pessoas, o número de vizinhos que serão considerados. Certo? Na segunda abordagem, nós usamos o KNN como um classificador, para ele classificar se um determinado item, por exemplo, uma banda de música, é relevante ou irrelevante para uma pessoa, se baseando nas K pessoas mais próximas. Beleza? Certo? Então eu vou mostrar agora, nesse vídeo, essa primeira abordagem. Beleza? Então, como eu já falei, o K ele corresponde ao número de vizinhos, certo? Normalmente o valor de K ele é obtido através de experimentação, certo? E para a gente entender como essa abordagem ela funciona, observem. Suponha que eu gostaria de fazer recomendações para em. E eu estou usando K vizinhos mais próximos, onde o valor de K é igual a 3. Ou seja, os 3 vizinhos mais próximos e suas pontuações Pearson, são mostrados nessa tabela a seguir. Então, esses são os 3 vizinhos que serão considerados. Né? São os 3 vizinhos, são as pessoas mais próximas a in, certo? Se a gente somar o valor de Pearson de cada um, o valor obtido será 2. Guardem esse valor, 2. E aí, cada uma dessas 3 pessoas irá influenciar as recomendações, certo? Cada uma dessas 3 pessoas tem um peso, certo? E a questão é como nós podemos determinar a influência, o peso de cada pessoa. Beleza? Então nós vimos que se a gente somar as pontuações de Pearson, a gente obtém o valor 2. E para a gente obter o peso de cada pessoa, né, a influência de cada pessoa, basta a gente dividir por 2 o valor de similaridade correspondente. Então, por exemplo, a participação de Sally é 40%. Por quê? Porque 0,8 dividido por 2 é igual a 40%. A participação de Eric é de 35%, porque o valor de similaridade 0,7 dividido por 2 vai dar 35%. E a participação de Amanda é 25%. Então a gente observa, né,
que o CELI ele possui maior peso, né? Maior, vamos dizer assim, peso de influenciar as recomendações. Deu para entender? Então, suponha que a Amanda, o Eric e Sally avaliem a banda The Grey Wardens, conforme vocês estão observando aí. Ó. A Amanda avaliou com 4.5, o Eric avaliou com 5, Sally com 3.5, certo? Se nós calcularmos através, conforme a gente viu anteriormente, a gente, através do valor de sonoridade dividido pela somatória, né, pela somatória dos valores de sonoridade, a gente consegue obter a influência, né? A influência. Então, a influência da Amanda é 25%, a influência do Eric é 35%, e a influência do Sally é 40%. Beleza? Certo? E aí, para a gente obter a avaliação, uma avaliação projetada, basta a gente multiplicar a avaliação de cada usuário pelo seu peso, pela sua influência. Que nesse exemplo aqui foi 4.275. Então, 4.275 corresponde, certo? Corresponde ao valor de avaliação que foi inferido de um determinado item. Beleza? Certo? Vamos fazer essa atividade para reforçar o entendimento. Ó. Suponha que eu use os mesmos dados acima. Aliás, os mesmos dados que vocês estão vendo aqui destacados, né? Mas nessa atividade a gente vai usar 2 vizinhos. Beleza? 2 vizinhos. Qual é a avaliação projetada para a banda Grey Wardens? Certo? Que é o item, né, que foi avaliado. Então, se a gente considerar apenas 2 usuários, K igual a 2, observem aqui o resultado. Ó. O resultado vai ser 4.2. 4.2. Beleza? 4.2. Observe que a avaliação projetada, né, levando em consideração apenas 2 usuários, né, o resultado obtido foi 4.2. Certo? Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, 3.5 corresponde à avaliação de Sally, né, vezes 0.8 dividido por 1.5, que corresponde, 0.8 corresponde à similaridade de Sally, dividido por 1.5, que é a somatória, né, que é a somatória de 2 vizinhos, de 2 usuários mais próximos. Beleza? Mais a avaliação de Eric vezes, né, vezes a similaridade de Eric dividido por 1.5, que corresponde à somatória da similaridade de 2 usuários. E aí, calculando o restante, a gente chega a 4.2, beleza? Né? Que corresponde à avaliação projetada para a banda Grey Wardens, caso o valor de K seja igual a 2. E a partir, né, dessa avaliação que foi obtida, a gente consegue realizar uma recomendação mais, vamos dizer assim, menos estranha, né? Tudo bem? Menos estranha, porque a gente vai recomendar um item levando em consideração
o peso, né, a influência é de cada usuário. Beleza, pessoal? Como é de praxe, eu sempre deixo uma atividade e eu gostaria de deixar essa atividade para que vocês tentassem implementar em Python a filtragem colaborativa baseado nessa primeira abordagem que eu expliquei nessa aula. Que vocês façam uma adaptação no código de modo que seja possível levar em consideração mais de um usuário, né? Mais de um vizinho. Né? Beleza? De acordo com o valor de K. Tá bom, pessoal? Então eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente continua.